como manter essa conexão com o associado para que ele fique mais tempo com você e não fique mudando de associação. Cara, assim, esse consultor que quer se destacar, ele precisa de passar por uma... Fala comigo, jovem! E-Proteção está no ar. Antes de mais nada, quero pedir você para seguir o canal para acompanhar tudo sobre associativismo. Não deixe de compartilhar e seguir também. E é muito importante o seu comentário aqui para a gente entender quais que são as suas dúvidas do canal. Antes de mais nada, quero conversar hoje com uma pessoa que é gestor comercial, então ele vai falar tudo sobre a parte comercial. Ele é formado em engenharia mecânica, ele é teólogo, casado. Seja muito bem-vindo, Ícaro Ribeiro. Obrigado, meu querido. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito prazer obrigado. falar contigo. Prazer é meu, cara. Queria que você falasse um pouquinho sobre o modelo de vendas, de onde que você tirou essa questão das vendas, como que você surgiu para ser um gestor comercial? De sonho. Eu queria conhecer a praia, só isso. É mesmo? Avisou era você conhecer a praia? É, cara, eu comecei a vender justamente por isso, sabe, Gusmão? Nós viemos de uma família muito batalhadora, sabe? Pai e mãe sempre trabalhando muito, mãe doméstica, pai mecânico. Sei aquela como é coisa loucura, né, cara? Então, apesar da cara de playboy, né? Todo mundo acha que é maravilhoso, cara, né? O cara é louro, dois verdes e tal. Não, playboyzinho. Que nada, cara. Eu vim de lá de baixo, né? Como Sim. muitas pessoas também. Tenho muito orgulho disso, sabe? Sim. E chegou um dia, cara, que eu queria conhecer a praia, sabe? E eu falei assim, poxa vida, cara, E eu e meu irmão ali, meu irmão do meio, né? O Vitor. E a gente maquinando como que a gente ia fazer para ir pra praia. Até o dia que eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, vamos pra praia. Decidi. Nós vamos pra praia. Você decidiu, Você tomou a decisão, beleza. Eu tomei a decisão. Minha mãe, legal, bacana. Mas nós vamos como, meu filho? Não tem dinheiro. E eu falei, mas o problema é dinheiro? Ela, o problema é dinheiro, a gente não tem dinheiro. E aquilo eu fiquei, poxa vida, problema de ir pra praia é dinheiro. Sim. A gente precisa de arrumar um jeito de ganhar o dinheiro. Cara, nesse mesmo dia nós fomos na casa de uma tia e ela estava na recepção, ela tirou de guirlanda de porta, essas guirlandas de porta de Natal, era tipo meados de novembro ali, ela tirou a balinha e deu pra gente assim, e ela lançou algumas palavras mágicas no ar que me pegaram. Ela falou assim, olha, a minha tia falando, comprei da vizinha. E é facinho de fazer. E minha mãe foi e falou assim, facinho mesmo, hein? Parece ser barato para fazer. Essas palavras, eu formei a equação. Acho que eu sempre fui meio engenheiro. Sim. E essas palavras formaram a equação de 3 para mim, sabe? Sim. A regrinha de 3 estava ali. Foi para, peraí, se alguém vendeu, alguém ganhou dinheiro. Se alguém ganhou dinheiro, alguém está indo para a praia. Esse é o formato. Esse é o formato. Sim. Chegamos em casa, eu e meu irmão, nós fizemos um complô, né? E falamos assim, mãe, a gente quer ir para a praia. E minha mãe, mas tá, não sei o quê. Então vamos fazer o seguinte, não dá para ir para a praia? Vamos fazer guirlanda? Minha mãe, tá, vamos fazer guirlanda. A senhora tem dinheiro? Tem dinheiro e tal. Nós fomos e planejamos ali com a minha mãe, dela dar um dinheiro pra gente comprar material para fazer guirlanda. Sim. E eu lembro como se fosse hoje, a gente pegando o ônibus 1108A, que passava lá próximo à nossa casa, né? E fomos ali na Avenida João César de Oliveira, numa loja que chamava Balatel. E nós compramos ali bala, compramos as coisas, o enfeite para fazer, né? E fizemos 2 guirlandas. E quando nós fizemos 2 guirlandas, eu não falei para minha mãe que era para vender, porque minha mãe não ia deixar. Sim. Ela não ia acreditar. Você vai vender guirlanda e vai para a praia? Não é assim, né? Ela não ia acreditar nesse sonho. Sim. E, cara, nós pegamos essas guirlandas e falei com minha mãe, mãe, tá pronta? Minha mãe, pronto. E agora? Eu falei, deixa eu vender. Minha mãe, que vender? Deixa a gente vender, mãe. Deixa a gente vender. E nós começamos a encher a cabeça da minha mãe com isso. Sim. Minha mãe foi, arrumou a gente, penteou o cabelinho de lado, bonitinho, colocou a roupa nova, né, e tal. Sim. E nós fomos para a porta da prefeitura de Contagem. E ali nós vendemos as guirlandas. Nós conseguimos vender aquelas 2 guirlandas. E aí minha mãe ficou feliz e tal, e achando que era só um projeto de criança. Agora vamos para casa. Vamos para casa não. Vou voltar lá, vou buscar mais material. E, cara, nós entramos nesse ciclo. Até o dia que eu tirei as férias escolares, de dezembro. Osmão, eu cheguei em casa, a porta da sala estava trancada. Eu passei por trás e entrei pela cozinha. Estava trancada porque não tinha como entrar na sala. Sim. De tanta guirlanda que tinha na sala, cara. A sala estava abarrotada de guirlanda. Cheio de encomenda. E a gente, fazendo tudo para vender as guirlandas, cara. E nós realmente conseguimos vender guirlanda.
assim, de forma significativa, que deu pra gente ir pra praia. Show. Então nós fomos à praia, né? Isso foi muito legal. E aí entrava épocas festivas, Páscoa, a gente começou a fazer também ovos de Páscoa. E minha mãe sempre muito batalhadora, meu pai sempre trabalhando muito na indústria. E aquela coisa foi crescendo. Até o momento, cara, que eu falei assim, mãe, a senhora faz bolo, né, de festa? Minha mãe, faço bolo de festa. Vamos pegar essa lista de clientes que a gente já tem aqui, de pessoas que compraram guirlanda, vamos fazer contato com eles. E aí, o tal do marketing multinível hoje era a minha listinha de contatos. Sim. Eu sempre conheci assim. A forma de venda sempre foi prática na nossa vida, né? Sim. Desde o inicinho ali foi o melhor vendedor é o que começa vendendo. Na prática, cara. Não foi na apostila, não foi Sim. estudando a apostila, frases de efeito, não. Foi na prática, foi querendo realizar algo e ganhando mesmo aquilo. Sim. Cara, eu sei que eu comecei a fazer o contato com essa galera e era muito legal, porque a minha mãe, não, beleza, fechou mais um bolo? Fechei um bolo, não sei o que e tal. E aí eu pegava o telefone, ligava para fulano lá e tal. Ô, Gudiberto e tal. Então, você comprou o bolo comigo, você comprou a guirlanda comigo na porta da prefeitura. Minha mãe tá vendendo bolo também. Minha mãe, é isso aí. Então, não, tem salgadinho também, melhor da região. Minha mãe, salgadinho não, tem, docinho tem também. Minha mãe, o vendedor tem muito disso, né, cara? Tudo, né, cara? O vendedor, ele, tipo assim, ele não fala não pro cliente, né? Sempre acha uma solução. Cara, e foi muito legal, que aí a gente começou a vender várias coisas, até o dia que eu fechei a primeira festa com minha mãe. E aí minha mãe ficou louca. Aí minha mãe, que isso? Já tá virando uma festa. Não, churrasqueiro? Tem churrasqueiro. Minha mãe, não. Eu falei, e minha mãe, filho... Eu falei, mãe, meu pai é o melhor churrasqueiro que eu conheço. Sim. E aí, cara, minha mãe montou um buffet, inclusive chamava Ícaros Eventos. E esse buffet em Contagem, ele perdurou por muitos anos. Foram mais de 15 anos tendo buffet. E essa virada de eu quero conhecer a praia foi o que gerou a venda na nossa veia, sabe? Sim. Então, e é engraçado que eu falo muito sobre essa questão de vendas, né? É até um papo proibido no meio do associativismo, mas a questão é que nós todos, seres humanos, somos vendedores, a gente vende a imagem da gente, a gente vende, sempre a gente está vendendo alguma coisa, então eu falo muito que essa questão de venda é só interpretativo, mas a venda ela é muito importante quando você tem um desafio. A venda ela faz você ser um bom vendedor tendo essa questão do desafio, né? Olha, eu preciso de alguma coisa, eu não sei, ainda mais eu comungo da sua história, porque eu também nasci numa família muito humilde e é muito difícil a gente ter alguma coisa e a gente só tem esse motivo. Cara, eu preciso de alguma coisa, eu não tenho dinheiro, como que eu vou fazer? Vou vender alguma coisa. Sempre sobrava a questão do vendedor. Inclusive, muita gente, há uns 20 anos atrás, a gente tá falando hoje agora, o vendedor é ouro, né? Virou ouro e a maioria entendeu que o vendedor é uma parte gigantesca do mercado e sem ele nada acontece. Mas há 20 anos atrás, o vendedor é o que sobrou. É tipo assim, não deu certo, virou vendedor. Então, se sempre começava, eu vendia coxinha, vendia chup-chup. E essa formação que fez a gente lidar com a vida, né, cara? Que é quando você vê os problemas da vida e que você tem que superá-lo. E dentro dessa logística de que você montou uma empresa, plano né? de negócio um plano mesmo. de negócio, o que te fez ir para o associativismo? Cara, vamos lá. Eu estudei, né? Eu fui para engenharia, trabalhei na engenharia durante vários anos, né? Trabalhei na Fiat ali, numa empresa chamada Comal do Brasil, né? E tive excelentes líderes lá, cara. Tive pessoas maravilhosas que me deram muito conselho, que me fizeram trilhar um caminho de experiência de verdade, sabe? Eu entrei ali, eu era estagiário de curso técnico em mecânica ainda. Então, sempre vendendo alguma coisa, né? Sempre fazendo as catiras, né? A famosa catira. Mas eu busquei uma linha profissionalizante ali, nesse meio termo. Eu tive excelentes líderes dentro de uma multinacional, então pessoas muito capacitadas, muito técnicas. Inclusive, eu me sentia muito desqualificado perto deles e às vezes eu realmente era. Às vezes eu fazia uns negócios bem, bem ruins, às vezes eu era muito ruim de trabalho mesmo ali. Eles viam, me corrigiam e me ensinavam um processo. E aí, quando eu fui demitido,
veio uma crise forte, eu fui demitido e eu falei assim, cara, e agora como é que vai ser? Surgiu uma oportunidade de eu entrar dentro do mercado associativista através de assistência 24 horas. Sim, foi lá que eu conheci você. E foi lá que você me conheceu, né? Eu fui vender assistência para vocês, né, cara? Então, assim, e aí eu comecei a descobrir um mercado muito legal, onde eu poderia colocar tudo que eu aprendi com a engenharia e os processos, né, de uma multinacional dentro do mercado de associação. Eu falei, cara, porque o mercado de associação ele é muito extenso, ele não é simplesmente você proteger o veículo do associado. Não, tem o rastreador, né? Nós temos vários, tem a vistoria, tem vários processos que eles englobam, né, todo esse meio de proteger o veículo. É complexo. E eu via que toda aquela bagagem de processo que eu tinha a oferecer, ela poderia casar muito bem com a profissionalização desse mercado. Sim. Sabe? E eu percebi que eu poderia ser um cara de oportunidade dentro desse mercado. Então, eu falei assim, cara, tem um mercado... É um mercado bom, é um mercado fácil de interpretar, mas é um mercado amplo e eu sei que a minha experiência quanto a processos vai somar nesse negócio. E aí eu entrei, então, para assistência 24 horas, onde eu fiquei ali por mais ou menos uns 4 a 5 anos. Como vendedor? Como vendedor. Depois eu fui para dentro de operação mesmo, né? Trabalhar na operação. Inclusive, tem algumas pessoas que já passaram aqui, que trabalharam comigo lá, foram líderes meus, inclusive, né? Pessoas que eu admiro muito e tal, que eu aprendi muito mesmo, que eu fui muito... eu sempre fui um questionador, né? É muito bom, cara. Um dos princípios do vendedor é a questionar. Isso. É você entender para que você aplique. Se você não tiver entendimento, como é que você vai aplicar? Não tem como, o questionamento é necessário. E aí, assim, depois de uma vasta experiência, né? Entende assim, cara? Eu estava justamente fazendo a ponte entre associação e associado. Sim. Então eu percebi ali expectativa e realidade de uma associação, expectativa e realidade de um associado na ponta. E quem estava no meio fazendo essa ponte era assistência 24 horas. Sim. E eu, como um consultor, como um gerente comercial, eu ficava escutando um lado, escutando o outro, olhando para a operação e tentando entender aquele complexo todo para entregar uma solução. Né? Então eu aprendi que os processos ali eles precisavam ser muito bem alinhados e eficazes para que o ecossistema fosse beneficiado. E como você é gestor hoje, qual que é o melhor formato de vendas? Né? Vou falar sobre vendas ou trazer novos associados dentro do associativismo. É interno? É um projeto interno? É externo? Você acredita ainda no projeto externo? Como que você vê isso aí? Cara, eu acredito sim em projeto externo, sabe? Eu acredito sim na captação externa, na expansão comercial. Também acredito muito nisso, cara. Acredito muito nisso. Tem gente muito capacitada para fazer isso, sabe? Tem gente querendo fazer isso no mercado e às vezes não tem esse espaço, sabe? Assim também como eu acredito muito na interna. Sim. Sabe? Tem gente que vai ser o consultor interno e vai ser muito bem sucedido no que ele faz ali. Mas tem gente, cara, que não adianta você colocar esse cara dentro do escritório, um telefone na mão, uma lista de contatos. Vai ficar doido, né? Esse cara vai ficar maluco. Você tem que colocar um carro na mão desse cara. Você vai ter que colocar um carro na mão desse cara. Você vai ter que colocar uma prospecção, uma meta definida para esse cara. E esse cara vai ganhar cidades. O externo, cara, para mim, ele tem um potencial muito grande. Porque ele tá ali frente a frente com o cliente, ele tá frente a frente com o associado, ele consegue entender a dor do associado, ele consegue até filtrar o que vai entrar dentro da associação. Ali eu acho que tem uma função muito boa dentro da associação, que claro que o interno ele te traz ali um volume, uma volumetria um pouco maior por conta da geração de lead, de processo e tal, mas o externo é o que faz a cara da associação. Ele põe a cara, né? Sim. Esse cara põe a cara, ele veste a camisa e ele coloca a marca lá fora. E muita gente não valoriza, né? Agora, mas o que acontece? Até mesmo para o externo e o interno, eles precisam estar englobados num processo comercial, uma política comercial muito bem desenhada. Sim, uma cultura, né? Uma cultura, senão esse cara não vai ter segurança de vender. Sim. E não é segurança dele, não é ele, Ícaro, eu não tenho segurança de vender o e-proteção. Não. É questão de segurança no ecossistema. Sim. Não é a proteção que eu estou vendendo.
mas é segurança minha, do que eu estou fazendo e não do que eu estou vendendo. Se você tem processos bem definidos, política comercial bem definida, esse cara tem segurança no que ele está fazendo, não simplesmente no que ele está vendendo, mas no que ele está fazendo. E a gente, como gestor, nós precisamos de olhar com carinho, com empatia sobre isso, sabe? Porque às vezes a gente perde pessoas muito boas por taxar aquela pessoa incompetente. Às vezes ela não é incompetente, ela só precisava de um ajuste. Ela precisava de um treinamento, ela precisava de ser inserida numa política comercial para ela fluir. É aí que entra a gestão, né? O gestor comercial, né, é o cara que vai fazer essa ponte de trazer o vendedor, o consultor, o interno para perto dele e mostrar para ele o futuro, mostrar para ele o que ele pode angariar, o que pode conquistar. E se não tiver essa ponte de ensinamento, de treinamento, desenvolvimento, acaba que perde grandes oportunidades de pegar pessoas boas e libera para o mercado por falta de competência até mesmo do próprio gestor, né? Todo diamante precisa ser lapidado, cara. Sim. Toda pedra bruta, toda pedra preciosa, ela é encontrada na natureza em forma bruta. Sim. Né? Então a gente olha aquele cascalho e fala, isso aqui não vale nada não. E às vezes aquilo ali era um diamante. Sim. Né? Só precisava de uma lapidação. Agora, como gestor, a gente precisa estar em constante desenvolvimento, escutando boas pessoas, fazendo bons networks, bons relacionamentos, porque o gestor, ele nunca, absolutamente nunca vai saber de tudo o tempo todo. Perfeito. Né? Então, principalmente, eu falo, Guzmão, porque eu sou um cara novo. Né? Tem uma galera, principalmente no mercado de proteção mesmo, tem uma galera de cabeça branca aí, tem que respeitar os caras, velho. Sim. Os caras já romperam gerações que nós ainda não rompemos. Sim. Né? A gente precisa de sentar um pouco com esses caras e aprender um pouco com eles, inclusive como era o antigo formato. Você acha que falta um pouco de humildade nesse setor? Se falta? Sim. Você é louco. Vai falta demais, cara. Muita gente acha que sabe demais, né? Cara, ninguém sabe tanto que não possa estar sentado para aprender. Ninguém sabe tão pouco que não possa estar de pé para ensinar. Eu falo que eu sou um eterno aprendiz. É lógico, cara. Eu tenho uma frase, cara, que fala assim, aprender deveria ser um prazer. As pessoas acreditam que a importância do crescimento delas baseia só pelo que elas já sabem. Cara, o mundo é tão grande, mas tão grande, mesmo que você passar a vida inteira aprendendo, você não aprende quase que nada. É muita coisa para você aprender o tempo todo. Eu sempre tô pronto, mas nem tanto. Né? Eu sempre vou estar pronto, mas nem tanto. Sim, é verdade. Isso, cara. Eu acho que é isso. E o que você acredita que é mais fácil hoje? É ter um consultor já pronto, que já vende em outras associações, ou formar um consultor? Mais fácil? Mais fácil é formar sempre. Formar. Mais fácil sempre é formar. Mas esse que já vem pronto, ele não é descartável, como as pessoas têm medo dele. Sim. As pessoas têm medo desse cara. Eu falo que eu acho que até bati esse papo contigo uma vez, que eu fui pastor de igreja, né? Sim. Igreja local, durante muito tempo. E eu tiro muitas lições do empreendedorismo, ou a grande maioria, ou todas elas, de dentro da própria dos ensinamentos bíblicos, né? Perfeito. E observando a vida de Jesus, que foi o maior líder e insubstituível, sim, né? Eu vejo como ele conduzia as dificuldades, situações, formação, encorajamento das pessoas e tal. E, cara, quando eu observo a vida pastoral, quando eu observo a vida empresarial, a vida de um líder, eu vejo muitas semelhanças. Sim. Então, por exemplo, um pastor, ele não tem medo de enfermidade. Ele chega lá, mete a mão e ora. Né? O padre, o líder religioso que seja, ele não tem medo de opressão demoníaca. Ele não tem medo de demônio, ele chega lá e ora. Mas, meu amigo, quando chega um outro pastor dentro da igreja desse cara, ele treme todo. Sim. Né? E eu vejo muito isso dentro das associações. O cara não tem medo do sinistro, o cara não tem medo de processo, o cara não tem medo de meter a cara, o cara não tem medo de colocar produto que ele não vai conseguir cumprir. Sim. Mas se chega um outro diretor comercial bala na empresa dele, ele começa ele treme todo. Isso é verdade. Sacou? Isso é verdade porque já aconteceu comigo. Ele treme todo. Então, assim, os bons consultores e consultores que já vêm de outra associação, eles precisam ser lapidados ou, às vezes, eles precisam ser ouvidos. Sim, verdade. Ou às vezes eles precisam ser ouvidos. Nem sempre a culpa é do consultor, né? Nem sempre a culpa é dele, sabe? Sim, eu também concordo contigo, porque assim, eu acho que vai muito com essa questão cultural, essa questão de entendimento da associação,
para o quê? Primeiro, saber qual que é a dificuldade do associado, qual que é a deficiência que, que a associação pode cumprir ali do associado. Segundo, entender quem que está vendendo, quem que está chegando lá, quem que é o porta-voz da associação. E eu acredito que existe um gap muito grande nesse ponto aí, que a maioria dos treinadores não treinam os comunicadores, os consultores. E acaba que gera um contrato, gera o regulamento, coloca o cara na rua e depois fica reclamando que entrou venda errada, que o cara tá querendo sair. Por quê? Porque não tá gerindo direito, né? Eu vejo bons modelos no nosso mercado de proteção, bons modelos mesmo, sabe? De pessoas que, por mais que o cara é um ótimo vendedor, é um ótimo consultor, é um ótimo comunicador, eles ainda assim gastam tempo em colocando esse cara todo mês sentado e capacitando mais uma vez esse cara. Perfeito. Isso é fantástico. Por quê? Inclusive eu já escutei isso diversas vezes. Não, o cara que é bom de venda, ele não precisa de sentar mais para aprender. Isso não funciona. Funciona assim. Ele precisa sim de sentar, ele precisa de se atualizar, ele precisa sim de escutar palestras, ele precisa sim de estudar um pouco mais, sabe? Não é descartar o que ele já sabe, mas acrescentar e aperfeiçoar a sabedoria daquele cara. Perfeito, cara. E pra mim, um bom líder, um bom gestor, e aí vai pra vocês, um bom gestor tem que fazer outros gestores, tem que fazer outros líderes melhores do que ele. Pra mim é isso. Um bom líder, ele tem que fazer fazer líderes tão bons ou melhores do que ele. Porque aí sim ele tá sendo liderança. A liderança onde só você é líder e não consegue formar líderes, você não tá liderando ninguém. Não. Você só tá sendo um chefe. Só tá colocando regras ali e as pessoas têm que obedecer. Então um bom líder pra mim tem que gerar outros líderes. Cara, Jesus ensina isso, né? Perfeito. Ele foi um líder tão bacana que ele pegou 12 caras que não eram nada e transformaram o mundo. Exatamente. Então, assim, você pega alguns dos discípulos de Jesus, sim, eles tinham formação, Lucas era doutor, né, e tal, mas a maioria deles eram pessoas que não tinham voz na sociedade. Sim. E ele capacitou esses caras de tal forma que o mundo, hoje, é movido a isso. É movido a isso. As palavras que esses caras proferiram acerca de alguém. Show. Então, ser líder, cara, é não ter que provar que é líder. Eu falo o seguinte, quando o cara chega e fala assim, não, o líder aqui sou eu, é porque esse cara já não é mais o líder. Se ele tem que falar, é porque ele não é, né? É porque ele já não é mais, cara. Sim, o cara que bate na mesa, o chefe aqui, aí você já não é chefe mais, cara. Sim. Isso é porque você já tem perdeu que isso há falar, muito porque tempo. a liderança é pelo exemplo, né? É. E se você não gera exemplo, você não gera outros líderes. Focado nessa questão das vendas, do comercial, você acredita que o bot, que é um novo formato hoje da tecnologia, pode substituir o vendedor? Nunca. Nunca, cara. O vendedor é insubstituível, cara. Eu concordo contigo, cara. É insubstituível. Ele vai facilitar, Também ele vai acho que qualificar. Sabe, o bot ele vai fazer várias coisas. Ele vai fazer várias coisas. Ele vai qualificar, ele vai comunicar, ele vai agilizar, ele vai te trazer um ali de mais quente. Mas, meu amigo, ninguém substitui o humano. Não substitui. Eu também concordo contigo. O humano contigo. é insubstituível. Porque é personalidade, em qualquer né? momento, cara. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Bicho, hoje a gente tá fazendo bot, né? A gente tá trazendo bot para dentro dos sistemas, mas a telefonia programada já existe há muitos anos. Sim. E você prefere, já tem muito tempo que você tem escutado lá as gravações. Você prefere falar, quando você vai ligar lá na Claro, na TIM, na Vivo, enfim, qualquer telefonia que você prefere falar com o atendente ou você prefere falar com aquela voz? Não, você quer apertar o número 9 lá para falar com o atendente, né? Ponto final, cara. É isso mesmo. Então, assim, o bot ele vai ajudar, mas ele não vai substituir. Eu vejo um medo muito da humanidade sobre a tecnologia. A tecnologia veio para ajudar, ela não vai substituir. Até mesmo porque ela não tem como substituir, porque ela não pensa, né? Por mais que se fala inteligência artificial, é dados, não é pensamento, não é criatividade, é somente dados, junção de dados, cara, né? Eu falo com experiência porque eu vivi isso dentro da Fiat, né, cara? Sim. Eu vi linhas sendo transferidas de homens para robôs. Inclusive, eu era um cara que estava dentro dos projetistas que projetavam as pinças de robô e as programações robotizadas para construir os veículos. E eu vi muita gente sendo substituída pelo robô, mas nem todos.
Porque um robô precisa de um programador, e um programador não pode ser um robô. Exatamente, tem que ser um ser humano. Tem que ser um ser humano. Sim, Então- é quase que impossível substituir. Claro que os maus profissionais que fazem muito pouco serão substituídos porque fazem muito pouco, mas o bom profissional ele nunca vai estar fora do mercado, né? Não vai, não. Outra coisa que eu queria te perguntar sobre a questão do time de vendas. Como que você monta um time de vendas hoje? Vamos lá, cara. Um time de venda, primeiramente, o gestor ele precisa de estar muito atento a 4 coisas. A primeira coisa, ele precisa de mapear o que ele quer fazer. Sim. A venda ela precisa ser mapeada. Se você não mapear... Tem que ter um objetivo, né? Não, você Tem que ter uma Sabe métrica. por quê? Além de métrica, você tem que mapear. E o que é mapear, cara? Você entender como você fez, aonde você fez, por que você fez, sabe? Com quem você fez. Para quê? Para que isso seja replicável. É replicável? Tem que ser duplicável. Não pode ser só eu que vou fazer. Sim. Os mãos também tem que fazer. Virou duplicável? Ela tem que ser Escalável. escalável. Ela tem que alcançar lugares muito maiores. Sim. Sabe? Então, se eu mapeei, eu não estou contando com a sorte mais. Sim. Porque tem gente que vai ter sorte, mas nem sorte o tempo inteiro. Porque sorte é igual a mentira. Você pode até ter sorte, mas não o tempo todo. Uma hora ela acaba, né? Mentira, você pode contar uma mentira, mas você não consegue mentir o tempo todo. Sim. Né? Então, uma hora a sorte vai acabar. E vai ter gente que vai dar sorte. E, cara, é isso aqui. Eu dei sorte aqui. Meu amigo, não conta com a sorte, conta com o processo. Sim. Sabe? Então, mapeia o que você está fazendo, entenda o que você está fazendo, trace as personas que você quer atingir, procure atendê-las, procure fazer produtos que façam sentido para essas pessoas. Depois disso, você tem que capacitar outras pessoas para replicar o que você está fazendo. Sim. Se o seu processo não é replicável, meu amigo, você vai ficar na operação a vida inteira e o seu negócio não vai crescer. Sim. Porque o gestor ele não pode ser operacional. Ele Não tem que ser mesmo. mente pensante, cara. E a operação vai consumir dele a carga e energia de pensamento. Sim, é muito, muito bacana o que você falou, cara, porque muita gente às vezes confunde. Pensar, pessoal, não é fácil não. Você tem que estar pensando em alternativas diferentes. Por quê? Porque você tem 1 milhão de pessoas fazendo a mesma coisa que você. E aí eu vejo um monte de gente falando assim, cara, qual que é o seu diferencial? Qual que é o seu diferencial? Engraçado que todo mundo pergunta qual que é o diferencial, mas poucos pensam no diferencial. Quando vai pôr em prática, fazem as mesmas coisas, né? Então, pensar é algo muito difícil, não é fácil. Cara, eu sou fácil de pensar. Não, não é difícil. Você tem que entender algo que é mais minucioso. O tempo todo você tem que estar estudando, buscando informações para que você consiga transitar de uma forma diferente. E isso é muito difícil, né? E faz tanto sentido isso que você está falando, Guzmão, porque já teve gente que falou para mim assim, Ícaro, o meu diferencial aqui é a qualidade. Eu falei, quê? A qualidade é diferencial? Isso é diferencial? Que isso, amigo? Todo mundo vende e fala que tem isso, qualidade. meu Me fala amigo? até o cara que vende a pior caneta, o pior produto, vai falar que é qualidade. Qualidade, meu filho vai vender chup-chup. Se não for de qualidade, joga fora isso aí, cara. Sim. Qualidade não pode ser diferencial. Não, nunca foi. Qualidade é obrigação de entrega de qualquer serviço ou produto. Exatamente. Sabe? Então, assim, a questão de você pensar no realmente um diferencial, e quando eu falo diferencial, não é só diferencial na entrega do serviço, não. É diferencial dentro da sua empresa. Qual é o diferencial da sua empresa para os seus funcionários? Exatamente. Qual que é o diferencial para os seus consultores? Por que eles não te largam? Exatamente. É só pelo dinheiro? Ou é pelo relacionamento interpessoal? É por uma bonificação interessante? Sim. É pelo acesso que ele tem com você, é pelos treinamentos que ele sabe que ele sempre vai estar atualizado, sempre capacitado, é por algo que você oferece para a família daquele cara, é a proximidade que você tem com aquela pessoa. Quais são os diferenciais que você estabeleceu como processos dentro da sua empresa que vão fazer com que os seus colaboradores se sintam, sintam num ambiente agradável para eles, sabe? Esse é o formato. E qual que é o maior desafio hoje, Ícaro, que você tem dentro da associação? Qual que é o seu maior desafio? Cara, eu vejo o maior desafio são pessoas. Cara, que bom que você falou isso. Porque pra mim o meu maior desafio também são pessoas. São pessoas. Que entender cada um é muito difícil, né? E aí, cara, eu preciso de fazer o seguinte. Na nossa vida vai passar pessoa boa, pessoa ruim, pessoa ordinária e pessoa bacana demais. Sim. Mas em todas elas, eu preciso de saber tratar cada uma com empatia, sabe? E muitas vezes a gente transfere essa responsabilidade de lidar com pessoas para o problema da pessoa. Sim. Mas na verdade é eu que sou o cara que preciso de lidar com isso. O líder aqui sou eu, cara. Sim.
E é interessante você ter todos os tipos de pessoa. Porque aí você se testa. Você tem que ter. Se você só tiver pessoas boas, quando tiver alguém ruim, você não consegue nem transitar. É necessário do líder lidar com problemas. Eu não consigo ver um líder que fala assim, cara, não gosto de problema. Como que você não gosta de problema, cara? A liderança é pra resolver problema. Todo mundo quer só o bônus, mas esquece do ônus. O ônus é o problema. Se você não tiver problema, você nunca vai ser bom líder. É aquele ditado que fala assim, mar calmo não faz bom marinheiro. Porque é lógico, se você só consegue transitar no mar calmo, quando vier uma tempestade, você morreu, jovem. Você nunca teve essa dinâmica de ver o caos acontecendo. Então, bons líderes têm que ter pessoas ruins para que eles aprendam a fazer e selecionam pessoas melhores. Então, e transformar, às vezes a pessoa nem é ruim, às vezes a pessoa só não é treinada. É isso aí, cara. Então, toda unanimidade é burra. Sim. Absolutamente. Perfeito. Absolutamente. Se todo mundo tá pensando do mesmo jeito, tem alguma coisa de errado aí. Sim. Você precisa do advogado do diabo. Você precisa de alguém que pense diferente, que te questione, que combata, para você crescer, para a pessoa também crescer. Sabe, essa divergência de pensamentos, ela só podem... ela é muito boa quando ela converge no mesmo destino, obviamente, né? O mesmo objetivo, mas a divergência de pensamentos, de características, de personalidade, ela precisa de acontecer. Dentro da equipe, você vai ter uma pessoa mais temperamental, você vai ter uma pessoa mais emocional, mais emotiva, né? Que se emociona com qualquer coisa. Enfim, e você precisa de entender que são pessoas. Sim. Sabe, são pessoas. E eu vejo que o maior desafio do mercado hoje são pessoas, mas a maior riqueza do mercado também são pessoas. Exatamente. Olha que loucura. Sem ela não O meu maior funciona, desafio é a minha maior riqueza. Sim. Né? O meu maior desafio é a minha maior riqueza. E quando eu olho para isso, eu olho para minha família. Qual que é o meu maior desafio? Sua família. E qual que é a minha maior riqueza? Sua família. Então por que descartar pessoas? Sim. Pessoa é fundamental, né, cara? Dentro do processo de vendas, sem pessoas, e tem que ser pessoas diferentes, não pode ser iguais. Porque se você tiver pessoas iguais, vai dar problema. Tem que ser pessoas diferentes, tem pessoas que sejam mais agressivas na forma de venda, tem pessoas que sejam mais calmas na forma de venda, até mesmo para trazer um tipo de... São pessoas que vão trazer pessoas. E elas têm que entender de gente também, né? E é justamente aí que entra esse processo que eu tanto falo, sabe? Processos eficazes te trazem segurança no ecossistema. Sim. Porque quando você pega um ecossistema de qualquer âmbito que seja, ele precisa de características muito bem definidas para que ele funcione. Pega o nosso universo, por exemplo, pega o planeta Terra. Se o Sol fosse alguns centímetros ou milímetros mais afastados da Terra, nós morreríamos de frio. Né? Se fosse um pouco mais próximo, a gente morreria de calor. Então, o Criador, ele faz com que o ecossistema coopere para o bem. E coopere no caos. E a gente, como líder do nosso negócio, a gente precisa de entender isso também. Eu preciso de traçar processos onde cooperem para a segurança do ecossistema. Sim. E eu preciso dessa diversidade de gente, dessa diversidade de opiniões, dessa diversidade de todas as outras coisas para fazer com que esse ecossistema seja seguro para todo mundo. Show. Você falou em característica. Qual que é a característica que um consultor precisa ter para você contratar ele? Principal característica. Ele precisa ser resiliente. Show. Ele precisa ser resiliente. E resiliência é uma palavra que está muito em alta. Sim. Né? Mas é uma palavra que as pessoas têm praticado pouco. Elas têm tatuado isso na pele, mas não têm trago para o coração. Essa é a grande verdade. Eu tenho um ponto que eu falo assim, cara, a principal característica para mim é ter o coração ensinável. É conseguir entender, cara, é querer, sabe? Eu costumo dizer que eu ensino um macaco a vender. Por que eu falo que eu ensino um macaco? Porque se qualquer pessoa, seja ela complicada, seja ela incapacitada, digamos assim, mas se ela quiser, é quase que impossível dar errado. Sabe por quê, Guzmão? Porque pessoas são treináveis, cara. Sim. Pessoas são treináveis. Se o cara é resiliente, se ele é resiliente, uma hora esse cara fica bom, velho. Se o cara não é resiliente, aí não adianta. Aí não é pra ele, porque aí ele vai ser um operacional e vai trabalhar com outra coisa. E ele fica andando em ciclo, né? Não adianta, porque aí esse cara vai desistir nas primeiras barreiras e tal, enfim. O cara que é resiliente, o consultor, o cara que conversa com o cara, eu vejo que o cara é resiliente, velho, pode ser que nos 3 primeiros meses esse cara não me dê nenhum retorno. Sim. Mas o cara tá ali resiliente. Uma hora esse cara fica bom, velho, porque pessoas são treináveis. E a responsabilidade de fazer esse cara ficar bom é minha. Exatamente. É minha, porque eu tô vendo que o cara é resiliente, ele quer fazer. Ele tá ali todos os dias, ele tá batendo pedra. Ele tá batendo. Uma hora, cara, ele vai conseguir. Sim. Sabe? A resiliência vai transformar
todo o conhecimento despejado todos os dias em sucesso no momento. Perfeito. E existe uma métrica também que a maioria tem essa falsa sensação de que vai conseguir muito rápido. Eu vejo a humanidade hoje numa dinâmica de temporal muito diferente. Em 3 meses vai dar certo, em 3 meses já tá ficando rico, e isso não existe. A resiliência está justamente para isso. Os grandes empresários, os grandes líderes do mercado, eles foram resiliência. A gente precisa de uma quantidade de tempo enorme pra gente tornar bom naquilo que a gente faz. Então, assim, tem gente que lê 2 livros e já acha que já é a liderança. E já quer fazer até livro, né? Já quer escrever, né? Pois é, então, uma parte da humanidade que tem essa resiliência, a maioria são as que realmente dão certo, são as que não desistiram, né? Eu tenho uma frase aqui no meu espaço que a desistência é a sua maior fraqueza. A partir do momento que você desistiu, cara, nada mais faz com que você mude de caminho. Nada faz mais você crescer. Você desistiu. A desistência é a sua principal fraqueza. Então, o cara que é resiliente, ele tem a probabilidade de dar certo, mesmo ele sendo teoricamente mais atrasado do que a maioria. Mas a resiliência consegue ter resultados melhores. É porque a resiliência vai trazer pro cara vários fatores. Vai trazer pro cara constância. Sim. Vai trazer pro cara coragem, sabe? Vai trazer pro cara foco, determina. Cara, é impossível vencer alguém determinado. Eu também concordo. É impossível, cara. Sim. Se o cara tá determinado, é impossível. Sim. Esse cara perde a batalha, mas não perde a guerra, velho. Sim. Entendeu? É isso mesmo. O cara tá determinado. Então a resiliência vai trazer isso pra ele. Se o cara tá determinado, uma hora isso vai acontecer. Pode demorar um tempo. Sabe? Igual existe um processo, existe um tempo de maturação. A gente vê. Qual que é o problema das pessoas, Guzmão? As pessoas olham muito na internet, gente dando certo muito rápido. E que de fato existe isso. Claro que existe isso. Mas uma porcentagem muito pequena. Não, a internet é gigante. E é impossível você medir através de uma pessoa que você já sabe que tá lá, sem saber o passado dela. Exato. Você não sabe o que o cara fez. Às vezes você vê o cara lá em cima e você fala assim, nossa, o cara tá lá com 22 anos. Você nem sabe o que aconteceu, quem vê foto cara. Não vê filme, filho. Exatamente, você não sabe o que aconteceu. Às vezes o cara teve uma oportunidade e ele soube agarrar, que também é muito importante as pessoas acharem. Às vezes a oportunidade passa na sua frente e você não agarra, porque você acredita que não é oportunidade, porque você tem medo. E às vezes o cara não teve medo, lançou, ganhou e o cara fala assim, ele conseguiu. Cara, você nem sabe a situação do cara, você nem sabe de onde ele veio e do que ele fez pra passar, teve sorte, que ele passou pra chegar até aqui, né? É a sorte, né? A fórmula do sucesso, a sorte. É sorte. Não existe sorte. Na verdade, todo mundo que fala sorte pra mim são medíocres. É uma forma de você minimizar a sua mediocridade. Isso. É falar que alguém teve sorte. Exatamente. Pra mim é isso. Eu não tive coragem de fazer, eu vou dar sorte pro cara. Vou colocar como isso, né? Ah, você é louco. E, Ícaro, como que se destaca hoje como consultor nesse mercado? Como você acredita que um bom consultor se destaca? Cara, vamos lá. Existe um caminho, né? Para que isso aconteça, né? O caminho do estudo, e eu vejo pessoas muito boas, com conteúdos muito bons hoje, tá? Sim. Disponibilizando isso. Às vezes gratuito, às vezes de forma muito barata. Sim. Né? Então, o cara precisa de estudar o que ele está fazendo. Ele precisa de se qualificar. Que é o que a maioria hoje não faz, né, cara? Não faz, não. O cara só quer receber o salário no final do mês e quer contar com a sorte mesmo. Aí é sorte mesmo, né? É a sorte de fezinha lá da loteria, né? Então, o cara precisa de se qualificar. Sim. Tá? Se qualifique. Gere bons parceiros. Sabe? Então, assim, perfeito. Crie parceria, cara. Tem muitas formas de fazer parceria. Tem estacionamentos, tem agências multimarcas, tem borracharia, tem mecânica, tem várias coisas que você pode fazer parcerias, né? Crie parceria, fique próximo aos seus líderes, sabe? Fique próximo aos seus líderes, que eu acho que isso de fato é algo muito importante, porque se alguém é líder, ele traçou um caminho para chegar ali. Se ele tá ali é porque ele tem história, né, cara? Ele não tá ali à toa. Ninguém alcança um cargo de liderança, de gestão, de diretoria por acaso. Sim. O acaso não existe para esse tipo de pessoa. E é engraçado também que essa questão do próprio consultor, ele ouve outras pessoas e esquece de ouvir o próprio liderança. E, cara, às vezes a outra pessoa tá te falando algo absurdo porque você não sabe, não passou. E às vezes tem uma liderança ali que já passou pelo caminho, que entende do assunto e você não tá ouvindo ela só porque tá próximo. Eu vou te falar, em algumas conferências que acontecem, alguns treinamentos power que acontece assim, a gente aprende muita coisa mesmo assim. A gente come um filé mignon, sabe?
Hoje eu vou comer um filé mignon de conhecimento. Mas o que te sustenta é o arroz com feijão todo dia. É a prática ali todos os dias. É todo dia. Então é o seu líder que está ali te acompanhando, sabe? Te regindo, Sim. sabe? Te consertando, te puxando a orelha e tal. É esse arrozinho com feijão que vai fazer você ficar de pé. E aí eu vou falar contigo, que tá aí na tela, a grama do vizinho sempre é mais verde do que a sua. Até você ir lá e ver que ela é de plástico. Porque a maioria das pessoas vê muita visão dos outros que estão lá, mas quando chega, como se diz, não conhecer os heróis. Porque quando você conhece lá, você vê que na prática é totalmente diferente. É problemas, é dificuldades, então a maioria vê muito o outro lado e esquece de ver quem tá ali, maçando barro junto com ele. Porque ele teve a experiência, né? É isso aí, cara. É isso aí. Então, assim, esse consultor que quer se destacar, ele precisa de passar por uma trilha mesmo. Ele tem que estar disposto a passar por essa trilha. Perfeito. E isso vai acontecer, tá? Sim. Isso vai acontecer. Então, assim, se alguém quer ser consultor nesse mercado, existe um caminho, existem pessoas muito boas para te ajudar. Sabe? Perfeito. O mercado é muito bom. Agarra a oportunidade, fique próximo aos seus líderes. Oceano azul ainda. É um né? oceano. E que é isso, cara? Esse mercado é gigante para todo mundo ainda. Show, cara. Eu queria que você falasse um pouquinho, e aí é uma informação que eu gostaria muito que você falasse, qual que é a melhor forma hoje de captar contatos? Cara, vamos lá. Eu creio na internet. Que é a geração de lead, tráfego pago. Eu creio... Não é a mais barata, mas... Não é. Captar contato, sim. Agora, por exemplo, qual que é que mais converte? Indicação. Sim. Aí é, assim, disparado. Indicação que mais converte. Mas captar contato não é na indicação a indicação você precisa de bater nela para conversão, Sim. mas captar contatos, leads mesmo, cara, é a internet. A maior avenida do mundo, né, cara? Sim. Quantos carros passam ali todos os dias, né? Perfeito. Você tá ali, cara, tá passando carro ali, ó. Existe, eu falo que existe a captação mais barata, que é a de rua, É. que é o que você vai na rua captar. Existe a captação mais rápida, que é da internet, que tem um certo risco ali também, mas é a internet. E tem a captação de novos associados, que é através da indicação. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre essa questão da indicação. Como que o consultor pode trazer uma indicação, pode trazer mais vendas com a indicação? Ele sempre vai trazer mais venda com indicação. Essa é a grande verdade. Sim. Indicação é algo maravilhoso, porque isso em qualquer mercado, tá? Não é só no Sim. mercado de proteção veicular, não. Uma vez que eu tenho alguém que é de minha confiança, que eu conheço, que consome... Porque é o seguinte, cara, eu me conecto com o Guzmão. Por que nós conectamos? Porque nós pensamos parecidamente, o nosso vínculo comercial... Teve algo que se conectou, né? Então, assim, o ecossistema cooperou para que houvesse, né, uma conexão entre a gente. Sim. Então, algumas características nossas, elas já se cumprimentam. Em algum Perfeito. lugar do espaço, elas já se cumprimentam. E quando o Guzmão vem para mim e fala, Ícaro, olha só, eu estou em uma proteção e eu queria te indicar ela. Porque eu sei que você se preocupa assim como eu. Ou seja, há uma conexão, não só por uma indicação, mas há uma conexão de preocupação. Sim. Né? Então, quando um consultor ele vai entrar em contato com o Ícaro e vai falar assim, Ícaro, olha, eu sou consultor do Guzmão, aqui na Proteção X, e o carro dele está protegido com a gente, a moto dele, o caminhão dele está protegido, ele já confia no nosso trabalho, e ele me fez a indicação. Eu quero conversar com você, eu quero apresentar o nosso produto, assim como fez sentido para ele, eu tenho certeza que vai fazer sentido para você Sim. também. Cara, o poder de convencimento e de conexão entre o Ícaro e aquele consultor agora, ele extrapola, ele transborda a margem do Ícaro e Guzmão. Porque tem um intermediário, né? Porque tem um intermediário. Automaticamente esse intermediário, ele já tem a confiança da pessoa. Exato. Então, a conversão ali ela é muito maior. Então, assim, se você já tem uma carteira ativa... Crie relacionamento com com seus clientes, para né? de perder tempo na internet... vendo coisas que não vão te somar nada, sabe? Para de ficar só olhando Instagram ali e tal, e grupo de WhatsApp, falando, jogando figurinha fora, e vai criar conexão com a sua carteira ativa e vai pedir indicação para esses caras todos os dias. Perfeito. É todo dia, não é uma vez no mês eu vou... Cara, que uma vez no mês, crie relacionamento. Esse eu acho que é o ponto principal. O relacionamento com o cliente, ele aproxima, ele dá segurança pro cliente, porque ele fala, olha, esse cara tá muito próximo de mim, se acontecer alguma coisa eu vou entrar em contato com ele.
E acaba que gera muito valor para você. Porque a partir do momento que você pede uma indicação e liga com o nome da pessoa, o relacionamento ele muda. Ele tem a confiança do associado, ele tem a confiança em você justamente porque o associado indicou. Eu vi que quem fazia muito isso era o Wizard, que ligava e falava assim, ó, cara, queria vender um curso para você aqui e tal. E você falava assim, eu não quero, você tem 2 pessoas para indicar. E falava dessas 2 pessoas, quando ligava para dessas 2 pessoas, ela já ligava com o nome, ó, fulano de tal me indicou você. E ela já criava a conexão, mesmo sendo que a pessoa nem nunca tinha visto dela. Perfeito. Então, essa comunicação falta muito. Acredito que é muito nos consultores hoje, de tentar sempre o novo e não trabalhar o relacionamento que ele já tem na carteira dele. É por isso que eu falo assim, a forma mais rápida de você ter lead em volume é a internet. Sim. Mas lead que converte, aí você vai ter que ir para indicação. E vira uma carteira mais fiel, né? Muito mais, cara. Gera tem mais que ver, cara. Porque um indicado, ele vai indicar pelo menos mais 3. E esses 3 vão indicar mais. Isso é verdadeiro marketing multinível, é isso. Sim. Né? Você trabalhar a sua rede de relacionamento, é o que eu fiz vendendo o bolo da minha mãe. É verdade. Até virar um buffet. Sim. Né? Então é você trabalhar um primeiro lead, cara. Amigo, você vê como que as empresas norte-americanas, elas vieram com potência no Brasil. Rinode e Companhia Limitada. Meu amigo, trabalhando marketing multinível. Perfeito. A Polishop virou uma potência trabalhando em marketing multinível, sabe? Essas empresas que sabem trabalhar o marketing multinível, que se importam de verdade com marketing multinível... Cresce absurdamente, né? Mas para que isso aconteça, o líder tem que sair do operacional. Sim. Ele vai ter que estudar como fazer isso. E ele vai ter que gastar tempo, energia, capacitando a sua equipe a trabalhar marketing multinível. Show. Só assim vai crescer. Perfeito. Queria que você falasse, a gente vai deixar aqui, a gente vai ficar 2 horas. Me fala aqui qual que é a diferenciação de uma associação para outra. Como achar uma diferença de uma associação para outra? Muita gente quer isso, quer uma diferenciação. Ah, cara, meu diferencial é... Eu cobro menos, meu diferencial é pagar em dia. Isso não é diferencial. O que de fato é diferencial numa associação? Vamos lá. Para você. É a entrega em relação ao conhecimento que ela tem do consumidor final. Show. Quanto mais eu conheço a quem eu sirvo, mais eu sirvo com excelência. Mais eu sou diferencial a ele, né? É isso, cara. Então, assim, quanto mais eu conhecer as características de quem consome o meu produto, com maior excelência eu vou servir e com maior eficácia eu vou criar novos produtos, que é o chamado infoproduto, né? Sim. Então, assim, eu vou criar vários produtos para aquele cara porque eu conheço ele. Então, um cara, por exemplo, ele tem uma proteção comigo do seu carro. Mas eu começo a conhecer um pouco mais esse cara. Eu começo a entender um pouco mais sobre o mercado que esse cara está, qual que é a classe que esse cara está inserido, e eu vou começar a criar agora produtos que vão fazer sentido para esse cara. Qual que é a diferença de uma associação para outra é o tanto que ela conhece a quem ela serve. Show de bola, sucinto e muito bem elaborado. Isso eu acho que é bacana, cara. E como manter essa conexão com o associado para que ele fique mais tempo com você e não fique mudando de associação? Se você não tiver um setor de relacionamento bem planejado dentro da sua empresa, dentro da sua associação, esquece que isso vai acontecer. Esquece. Sim. Você precisa ter um setor de relacionamento. Um setor interno somente para fazer relacionamento. Não deixa isso somente na mão do consultor. Sim. Ele está focado na venda. Ele está focado na venda. E ele vai fazer isso, beleza, bacana. Ele vai fazer isso com muito carinho, muito cuidado, porque ele também recebe por essa carteira, não tem problema nenhum. Sim. Mas você precisa de entender que um setor de relacionamento bem destinado para esse cara, que dê parabéns para ele no dia do aniversário dele. Sim. Sabe? Que acompanha esse cara, que não somente manda para ele as mensagens automáticas da sua empresa. Sim. Sabe? O robô, ele ajuda muito nisso aí, na cobrança e tal. Cara, a gente cansa de escutar isso. Não, a minha associação só lembra de mim na hora de me cobrar. Na cobrança. Verdade. Sabe? E eu não tô falando só de mimo, não. Tô falando de chaveiro, tô falando de boné, tô falando de comunicação. É comunicação. Às vezes ligar para esse cara. Cara, você quer um negócio, assim, simples. O pessoal até fala, mas você fala esses negócios, assim, você conta segredo? Que segredo? Isso não é segredo, não. Isso é negócio. Todo mundo que sabe fazer negócio faz isso. Você pega lá a sua lista de rebox da sua assistência 24 horas. Quantas assistências 24 horas nós tivemos esse mês?
nós tivemos 15 assistências. Ah, beleza, você teve 15 assistências, você falou com todo mundo? Não, a própria assistência vai me dar o NPS. Ah, conversa, cara. Você vai terceirizar o serviço que é do seu interesse? E que pode gerar muito mais resultado, muito mais venda. Alô, Guzmão, tudo bem? Olha, vi aqui que você teve uma assistência 24 horas, fez a utilização do nosso serviço. De 0 a 10, me dá uma nota. Ah, não, Ícaro, mas isso a minha assistência já faz. Você vai terceirizar mesmo? Você vai deixar isso só na mão dele? Vai empurrar a responsabilidade do sucesso do seu negócio? Para outra pessoa que talvez nem esteja pensando em você. Não, e não é nem somente desqualificando o serviço de assistência, não, que eu sei que tem muita assistência boa fazendo Sim. isso, que nos auxilia. Mas eu não vou terceirizar, eu não vou deixar essa responsabilidade do sucesso do meu negócio. Perfeito. Sabe? É o carinho do meu associado. E gera uma confiança e uma credibilidade Claro. na hora que a própria associação liga pro associado, sabendo o que está acontecendo. Gera uma pessoalidade aí, né? E aí, olha só que legal. Olha quando eu falo sobre tato diferente dentro das associações, né? Sim. Criar os diferenciais dentro da própria turma. Olha que dica legal que eu vou dar pro pessoal que está escutando a gente. Show. Pega essa lista de relacionamento, faça o relacionamento e pega lá, Guzmão. De quem que é o Guzmão? Ah, é do consultor Rafael. Ô, Guzmão, então que bom que você foi atendido, cara. Resolveu o problema? Resolveu. Conte com a gente tá aqui para isso mesmo, momento do imprevisto e tal. Me indica 3 pessoas. Ah, vou indicar. Fez 3 indicação? Não coloca na mão do interno, não. Coloca na mão do Coloca na mão do Rafael. Exatamente. Coloca na mão do Rafael. Perfeito o que você falou. Entendeu? O Rafael, olha só, o nosso setor de relacionamento entrou em contato com o Guzmão, que é o seu associado da sua carteira ativa, tá? E nós pegamos aqui 3 contatos dele. Pode fazer o contato. Cara... Como é que o cara sai da sua base assim? Você entendeu? É verdade. Então, assim, é tão São pequenos pequeno, detalhes, é tão né, pequeno, cara? Aí, o que hoje as associações fazem? Não, manda para um consultor interno, porque a gente tá fazendo esse trabalho, não sei o que. Não, é da gente, a gente tem que faturar. Cara, deixa de ser medíocre. Verdade. É algo que é tão simples e dá tanto resultado que a maioria não aplica por ignorância mesmo, né? Por falta de entendimento. Sabe? Aí, assim, você agradou o associado, você agradou o consultor. O Sim. consultor vai te ajudar com esse setor de relacionamento a manter esse associado. Sim. Olha o ecossistema fechando. Eu tenho um setor de relacionamento que mantém um associado por um relacionamento próximo, parabéns, feliz aniversário, como que foi a assistência 24 horas. Eu tenho um consultor do outro lado, nossa, continua lá, continua pagando. Você viu que é bacana, o pessoal fez contato e tal. Então, olha pra você ver, o ecossistema vai fechando. A gente vai blindando, simples, né? Uma coisa tão simples. A gente vai blindando o associado de todas as formas para que ele fique seguro e tranquilo com a gente. Show, cara. E como que você lida com a concorrência hoje, Ícaro, através de tantas pessoas dentro do associativismo? Deixa o pau quebrar, irmão. Nossa, esse mercado é grande demais, mas pode abrir muito. A concorrência é boa, né, cara? É boa, só. Hoje profissionalizou muito. Obviamente que tem detratores, mas todo mercado tem detratores. Sim, normal. Cara, em qualquer lugar. Se a gente focar nos maus concorrentes, a gente vai acabar virando um também. Perfeito. Sabe? A gente vai acabar... Porque você vai se alimentando. Você só dá aquilo que você tem. Você só pode dar aquilo que você tem e recebeu de alguém. Se você só se alimenta de notícias ruins... Você só vai entregar isso. Cara, você vai ser o jornal do meio-dia para alguém. Falo sempre isso, cara. Sabe? Você é o que você alimenta. Você é o que você alimenta. Então, se você focar nos seus bons concorrentes... Cara, que legal, esses caras estão prestando um serviço bacana. Isso é um bom concorrente. Você vai começando a caminhar e crescer e aprender com eles. Daqui a pouquinho você está do nível deles. Concordo. A concorrência, para mim, é o maior impulsionador do crescimento. Óbvio. Se não tiver concorrência, as pessoas estagnam, as pessoas param. Quem fica sozinho no mercado, você pode ver, para de produzir, para de desenvolver, porque não tem ninguém apertando. A partir do momento que tem a concorrência, começa a girar o mercado, a pessoa começa a pipocar, pensar em alguma outra coisa, desenvolver algum processo e crescer. Só cresce quem tem concorrente. Cara, Ricardo Nunes, que é um cara bacana demais, abraço para ele. Ele sentava direto para almoçar com o dono das Casas Bahias. Sim. Era o maior concorrente direto. Concorrente direto. Entendeu? E os dois conversavam, batiam papo e um brincava com o outro. Nossa, você me arrebentou naquela campanha. Poxa, aquela ali você arrebentou e tal. Então, era uma concorrência sadia, sabe? Sim. Então, quando eu tenho bons concorrentes nesse mercado, cara, que legal. É um setor associativista, cara. O que importa de fato é prestar um serviço de excelência na ponta. Perfeito. Show de bola, Ícaro. Perfeito, cara. Agradeço demais a sua presença. E agora vou deixar a câmera aqui para você fazer o seu merchan. Bacana, vamos lá. Hoje eu estou na Tento Proteção Veicular, uma associação que presta um serviço de atenção,
de cuidado, de respeito ao associado. Nós temos alguns diferenciais de fato no mercado, né? Depois vocês podem dar uma pesquisada lá e vocês vão ver que de fato tem alguns diferenciais legais. Eu quero deixar um abraço aqui para todos que cooperam nesse mercado, seja você no setor do jurídico, rastreador, vistoria, enfim, quero deixar um grande abraço para todo mundo que soma para esse mercado associativista. É um mercado muito bacana, que eu tenho muitos parceiros, muitos amigos de verdade, e eu quero fazer um pedido agora para que você possa vir nos conhecer, tomar um café com a gente ali. Nós estamos na Avenida João César, e aí o número eu vou deixar para que você pesquise. Show. E nos siga lá no Instagram, tá bom? Que Deus te abençoe. Ícaro, eu agradeço demais a presença sua aqui. Quero que você volte aqui pra gente falar mais de associativismo, falar um pouquinho sobre esse tão problema que tem dessa questão de vendas, de desenvolvimento pessoal e de desenvolvimento de comercial. E a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de comentar aqui embaixo quem vocês querem que a gente traga nos próximos episódios. E a gente vai agradecendo mais uma vez a presença de vocês e a audiência de vocês. Um abraço, tamo junto!